Rádio França Internacional. Bem-vindos à segunda parte da nossa emissão. Nos próximos 20 minutos propomos-lhe o magazine Convidado, bem como o magazine Ciência, mas de seguida fique com o convidado de Lígia Anjos. Convidado. 2 meses depois do início da guerra na Ucrânia, da invasão russa na Ucrânia, José Pedro Frazão, estás aí há quase um mês. Como é que descreves o país e os ucranianos? Os ucranianos são um povo extremamente unido nesta guerra. A mobilização é geral, voluntários procuram o seu lugar em todas as formas desta guerra, seja fornecendo pequenos materiais para o exército, quer inclusivamente no caso dos homens em idade de combate, seguindo para as chamadas tropas de defesa territorial, ou seja, eles próprios tomam armas para fazer patrulhamento em zonas, ajudando os militares nesta matéria. Os ucranianos estão convencidos de que vão vencer esta guerra contra a Ucrânia, estão imbuídos de um forte espírito nacional e essa confiança vai a par também de um conjunto de pedidos que têm feito insistentemente ao longo das últimas semanas, no sentido de um reforço militar ocidental face à Ucrânia. Esse reforço tem surgido e permite à Ucrânia defender-se cada vez melhor das ofensivas russas e também, obviamente, contra-atacar. É uma guerra e, portanto, a Ucrânia também contra-ataca posições russas. Os russos estão, sobretudo, no sul, no sudeste e no leste da Ucrânia. As principais cidades estão a salvo da presença terrestre russa, mas têm sido alvo de bombardeamentos com mísseis lançados a alguma distância por posições russas que se colocam muitas vezes até bastante longe, até em território russo, ou no Mar Cáspio ou no Mar Negro. É uma situação de alguma carência humanitária que tem vindo a ser suprida pelas Nações Unidas e também por uma rede bastante efetiva do ponto de vista local, com organizações não governamentais a fazerem esse trabalho. Há várias questões que se levantam. Uma delas, a Ucrânia pode vencer esta guerra, uma guerra muito patriótica do lado dos ucranianos. Qual é o ponto de ruptura, a teu ver, entre os dois campos? O material é importante, claro, mas a questão psicológica e a moral, como descrevias, ainda mais. Sim, as notícias têm que ser lidas com algum cuidado de um lado e do outro, quer do ponto de vista ucraniano, quer do ponto de vista russo. Há muita informação contra informação e a natural propaganda que sempre existe nas guerras. Do lado ucraniano, por exemplo, descreve-se que a moral das tropas russas é baixa. Do lado russo, também se descreve que há ucranianos que se recusam a ir para zonas de combate. Seja como for, do ponto de vista estritamente militar, o poder aéreo russo faz bastante diferença. Os bombardeamentos através de mísseis lançados de longa distância vão sobressaltando as principais cidades e a população civil, em alguns casos apenas só durante a noite, o que implica noites em branco para muitos cidadãos da Ucrânia em muitas cidades. A maior parte dos alvos na primeira fase da guerra foram, sobretudo, alvos estratégicos, militares e públicos, mas há também, desde há algumas semanas, mais edifícios residenciais de população civil a ser atingida. Isso acaba por dar também mais força aos ucranianos neste combate. Uma questão muito relevante tem a ver com a retirada de civis das zonas de combate. Há civis ucranianos que estão a ser retirados para o lado russo. Na Ucrânia diz-se que estão a ser forçados a sair para a Rússia, para autênticos campos de concentração. Não é possível confirmar independentemente essa informação. Temos ouvido as difíceis condições dos corredores humanitários a partir de zonas do leste, com muita dificuldade para retirar pessoas. Eu falei com algumas saem destas zonas sob tiros. Não é nada seguro sair muitas vezes nestes corredores humanitários. Estamos a falar sobretudo de mulheres, de pessoas idosas e de crianças, porque os homens não estão a sair. E em algumas cidades, como no sul, como por exemplo em Kherson, um dos testemunhos que recolhia nos últimos dias, os homens estão a ser obrigados a alistarem-se pelo lado russo e combaterem os seus compatriotas ucranianos. É a alegação que vem dessas cidades e que está em linha com os testemunhos que os serviços de informação ucranianos estão a avançar e a possibilidade até de alguns referendos, aqui na Ucrânia chamados pseudo-referendos, que permitam validar o domínio russo em algumas dessas novas regiões. Alguns ucranianos fogem para o Ocidente, outros, como descrevias, forçados a ir para a Rússia. Os civis não têm para onde ir?
Os ucranianos que estão a sair da zona do leste distribuem-se um pouco por toda a Ucrânia, sobretudo no centro e no oeste. Muitos ao longo deste processo foram para cidades como Kiev, mas depois, sobretudo, acabaram por se localizar mais em cidades do ocidente, como Lviv, como Ivano-Frankivsk. Uma fração, como sabemos desde o início desta guerra, tem procurado ir a outros países limítrofes, nomeadamente a Polónia. Há uma fração bastante significativa, estamos a falar de 4 a 5 milhões de pessoas, que depois acabam por ou ficar na Polónia ou seguir para outros países da Europa Central. As redes de ucranianos, por exemplo, na Polónia existem e também na Hungria, devido a migrações anteriores, e portanto essas pessoas, na maior parte dos casos, começaram por ficar em casas de familiares. Em algumas cidades já começam a surgir uma espécie de aldeias de contentores para receber esses ucranianos. O mesmo acontece na Ucrânia Ocidental. Inicialmente todos foram muito para a cidade de Lviv, mas depois todas as autarquias da zona da Ucrânia Ocidental acabaram por se organizar de forma a receber em vários pontos estes ucranianos que são de fundo deslocados dentro do seu próprio país com a esperança de poderem regressar, e alguns já começam a regressar. A normalidade já começa a surgir em cidades como Kiev, por exemplo, ou também Odessa, no sul do país. Já estiveste em Odessa, agora encontras-te nos arredores de Kiev. Como é que descreves o dia a dia aí? Eu percorri a Ucrânia toda. Na verdade eu fiz 2 viagens à Ucrânia, uma primeira onde passei mais tempo em Lviv, na Ucrânia Ocidental, e agora numa segunda fase, não só em Kiev, mas percorri toda a zona leste da Ucrânia, em Kharkiv, em Dnipro, também em Nikolaev e Odessa. São situações muito diferentes, enquanto que em Nikolaev, como tenho descrito para a RFI, está tudo pronto para um combate terrestre, com barricadas colocadas um pouco em todos os pontos estratégicos da cidade, em todos os cruzamentos, há pneus amontoados para poderem fazer as posições de defesa. Em Odessa era uma situação perfeitamente normal, uma cidade mais normalizada, onde as pessoas aparentemente mais despreocupadas, sendo que no último fim de semana a queda de um míssil sobre uma zona residencial assustou muito as pessoas de Odessa. O mesmo acontece frequentemente à cidade de Lviv. No início estava aparentemente segura e que também acaba por sofrer o impacto, enfim, psicológico também da queda de alguns mísseis, sobretudo em alvos relacionados com zonas industriais e algumas instalações ferroviárias de mercadorias. Nas restantes cidades, neste momento de Dnipro, depois de uma grande pressão inicial, está um pouco mais estabilizada. A situação mais complicada que eu vivi e observei no terreno está em Kharkiv, a segunda cidade da Ucrânia, extremamente pressionada, com bombardeamentos constantes por parte dos russos. É de facto uma das situações mais perigosas neste momento. Vive-se em Kharkiv, na segunda cidade da Ucrânia, que fica já muito próximo da fronteira com a Rússia. A diplomacia russa fala de perigo real de uma nova guerra mundial. António Guterres, o secretário-geral das Nações Unidas, vai encontrar-se com Putin. O que é que procura a Rússia? E o que é que procura Sergei Lavrov e Vladimir Putin? Procuram fazer medo? A Terceira Guerra Mundial tem que ser cruzada com um outro perigo de que se fala menos. Hoje é o dia do aniversário do acidente de Chernobyl e hoje, há o que estamos a falar, há um conjunto de ataques com mísseis a baixa altitude na zona de Zaporícia, onde há uma central nuclear que é de resto a maior central nuclear ucraniana. Esse perigo de utilização de armas químicas e nucleares tem vindo a ser avançado pelo lado ocidental e também pela Ucrânia. Até agora não há nota de que isso tenha acontecido, apesar das preparações que existem aqui do lado ucraniano. Do ponto de vista diplomático, há 2 ou 3 linhas que têm que ser aqui clarificadas. A primeira tem a ver com a mediação em relação à paz. Claramente a Turquia está na dianteira, por isso o secretário-geral das Nações Unidas esteve na Turquia para encontros com Erdogan em relação à necessidade de uma negociação. As negociações têm estado paradas ao longo das últimas 3 semanas, depois de reuniões que ocorreram do ponto de vista físico, digamos assim. Há algumas conversações virtuais, há contactos entre ambas as partes em relação a 2 áreas. Uma tem a ver com a troca de prisioneiros. Tem acontecido, 4 ou 5 trocas de prisioneiros aconteceram já entre a Rússia e a Ucrânia, e depois a negociação dos corredores humanitários. E é aqui que entra o secretário-geral da ONU, porque a Ucrânia pede a Guterres que faça pressão junto da Rússia para que abra corredores humanitários seguros, uma vez que não acredita a Ucrânia que os russos providenciem segurança suficiente para esses corredores humanitários, nomeadamente a partir de Mariupol. Do lado russo há também uma desconfiança em relação a Guterres, porque consideram que desde o início o secretário-geral
das Nações Unidas, não é uma mediador, digamos, equilibrado e está do lado da Ucrânia. A Ucrânia, por sua vez, também não está totalmente satisfeita com Guterres. Digamos que a missão do secretário-geral da ONU é difícil, sobretudo num contexto da ONU em que o verdadeiro poder está no Conselho de Segurança, onde a Rússia é um dos países com direito de veto. Muito obrigada, José Pedro Frazão. Há quase um mês na Ucrânia, agora nos arredores de Kiev, em serviço especial para a RFI, foi o nosso convidado desta terça-feira.